As pessoas têm uma ideia de que o yoga é uma atividade física. Eu não julgo, eu entendo, porque eu também cheguei no yoga através eu precisava de uma atividade física, né? E ele nasceu na Índia. A gente tem ideia de que há 12 mil anos atrás, né? Porque a gente acredita que é até mais antigo. E aí eu queria aproveitar isso, vou te explorar um pouquinho, o pessoal que está assistindo, para você dar umas dicas, né, e técnicas de como que a pessoa pode começar a iniciar essa meditação. Porque muita gente pensa que vai esvaziar a mente, e não é isso, porque a mente, a natureza dela é pensar, né? Olá, eu sou a Fernanda Sodré do Clique Aldeia. Hoje estamos com um podcast dentro do clube de Aldeia da Serra com a Cleide, professora de yoga. Cleide, seja muito bem-vinda no nosso canal. Obrigada. Cleide, me conta um pouquinho sobre você. Eu sei que você mora em Aldeia já há bastante tempo. Sim, 23 anos. E como você veio parar em Aldeia da Serra? E você já era professora de yoga quando você veio para cá ou o yoga apareceu na sua vida? Não, eu trabalhava em São Paulo, né? Eu era gerente financeiro numa empresa em Santo Amaro. E eu engravidei e a gente resolveu mudar para cá, eu e meu marido. E foi aí que eu vim parar aqui, mas não era assim uma ideia nossa, porque ele trabalhava em Alphaville, na época pegava muito trânsito e tal, então eu parei de trabalhar, né? Fiquei aqui na aldeia cuidando das crianças e ele trabalhou mais alguns anos aí em Alphaville. Mas por que yoga? Você podia ter feito qualquer outra coisa. Eu recebi, na realidade, uma indicação médica para fazer yoga, né? Eu corria na rua, eu praticava esporte, corrida, né? De rua. Treinei muito tempo para praticar provas mesmo, né? Em São Paulo. Fiz São Silvestre 2 vezes. Que legal. E aí eu estava treinando para uma prova de 21 quilômetros. E nesses treinos eu me machuquei, fiquei com fascite plantar, fiquei com um problema na cervical, acho que o impacto, né, da corrida. E fui no ortopedista, e ele falou para mim, você vai ter que parar de correr, esse agora não é o seu esporte, né. Aí ele falou, por que você não faz yoga? Aí eu fiz uma cara assim, né, tipo... porque o oposto, né? Eu estava acostumada a correr na rua. E fiquei pensando, eu saí quase chorando do consultório, né? Porque estava bem dolorido, né? E nessa época eu mudei para a Argentina. Meu marido foi transferido para lá. Ele trabalhava na Alpargatas e fomos todos, a família toda. Meus filhos eram pequenos. E lá, adivinha, eu falei, não vou fazer yoga, eu vou esperar sarar e vou correr na rua. A teimosa, né? Aí cheguei, o que tinha no condomínio para fazer... yoga, e era a única coisa. Pro yoga. Tinha um clube dentro do condomínio, mas eu não podia participar ainda, porque a gente tinha acabado de mudar, tinha toda a questão da papelada. A única coisa que eu podia praticar era yoga, e eu comecei a praticar 3 vezes por semana. Me apaixonei, né, pela prática, lógico.
Você, principalmente no início, né, você sente a diferença, né, que a prática faz na tua vida. E eu, quando voltei de lá, 1 ano e meio depois, aqui no clube também tinha yoga, comecei a praticar aqui e comecei a fazer um curso de formação. E logo que eu me formei, a professora daqui teve que ir embora para Itu, né? Foi morar em Itu e eu acabei pegando o lugar dela. A vida foi realmente te encaminhando para você ir para o Foi yoga. porque eu me formei assim dia 5 de dezembro, no dia 7, que era segunda-feira, eu já comecei a dar aula, porque a professora já não podia mais. Encaixou direitinho assim. E eu estou dando aula até hoje, dou aula desde 2017. Eu acho que as pessoas às vezes procuram yoga como atividade física, né? Um esporte, e ele não é. Não é. Então, queria que você explicasse assim, para as pessoas mais vezes os benefícios do yoga, né? A filosofia, porque eu sei que o yoga tem um monte de vertentes. Sim. Né? As pessoas têm uma ideia de que o yoga é uma atividade física. Eu não julgo, eu entendo, porque eu também cheguei no yoga através eu precisava de uma atividade física, né? E acabei procurando o yoga para isso. Mas é muito mais do que isso, né? O yoga é uma filosofia. A ideia é unir corpo, mente e espírito, né? Então a gente trabalha muito essa coisa da atenção plena. O yoga, ele nasceu como meditação, né? Ele não nasceu com posturas, né? As posturas vieram depois. As posturas nos ajudam a chegar aonde a gente quer chegar dentro da filosofia do yoga, né? Então não é uma atividade física, a gente trabalha muito o corpo. Tem muita gente que chega falando, eu quero ser flexível, ou eu não sou flexível, o que eu faço, né? Eu preciso praticar yoga. E não é o objetivo do yoga isso. Isso é um efeito colateral, vamos dizer assim, né? Você acaba ficando flexível de tanto usar o corpo para se concentrar, para respirar melhor, para sentar no chão, usar todas aquelas posturas para trabalhar o corpo, né? Você trabalha, tudo caminha muito perto assim um do outro, né? O corpo e a mente, né? É uma prática interna, né? Com você mesmo, prática com trabalha você com mesmo. Respiração, né? Sim, por isso que a gente não tem competição no yoga, não existe competição, né? Não existe comparação, cada um tem um corpo e quem tem um corpo pode praticar yoga, independente de como aquele corpo seja, né? Se você tem flexibilidade ou não tem, se você está dolorido aquele dia, você faz menos, faz mais devagar e aquilo vai te trazer algum benefício, né? Ele prepara o corpo para outras atividades, inclusive, né? As mesmas atividades do dia a dia também, né? A ideia do yoga asana, né? Postura, asana em sânscrito, postura em sânscrito é asana, né? Ela prepara o corpo para você sentar de maneira correta, com a coluna ereta e você conseguir meditar sem sentir dor, né? Você conseguir realmente prestar atenção no que você tem que prestar mesmo e fazer uma viagem interior, né? Se você tem alguma coisa te incomodando no corpo, a gente está sentado aqui, a maioria das pessoas não tem postura nem boa nem para ficar sentada numa cadeira. E a tela também, né? Hoje em dia tem prejudicado cada vez mais. Né? Muita gente com o pescoço para frente, né? Então, se você não tem uma postura boa para sentar e meditar, você não consegue, quer dizer, você até consegue, mas é mais difícil, né? Meditar com dores. O que eu reparei também na prática do yoga é que ele não tem igual aos outros esportes, iniciante, intermediário e avançado. É uma coisa não tem, unida, não, né? Porque a gente não separa as pessoas, né? Por nível. Se você pega uma boa professora, ela vai saber diferenciar essas pessoas na sala de aula, né? E vai dar alternativas para aquela pessoa chegar no objetivo dela mesmo fazendo menos, né? Fazendo de uma maneira diferente. Ela dá alternativas para ela se encaixar dentro da prática. De onde veio o yoga, né? De onde o yoga nasceu, a filosofia dele? O berço do yoga é na Índia, né? Ele nasceu na Índia. A gente tem ideia de que há 12 mil anos atrás, né? Porque a gente acredita que é até mais antigo, mas tem registros de 12 mil anos para cá. Né? Então, o que a gente tem lá, que a gente consegue, que é palpável, né? São selos de barro, são escrituras que têm essa idade. Né? E ficou por muito tempo por lá, né? E depois foi
espalhado aí para o mundo todo, né? E você trabalha com yoga tradicional? Sim, eu dou aula de Hatha Yoga e Vinyasa Yoga, que é o mais tradicional. Tá, qual que é a diferença das duas? O Hatha Yoga, as posturas, né, os asanas, que a gente chama de asana, eles têm mais permanência, né? Então você faz uma prática, você entra na postura, presta atenção na respiração, é como se fosse uma meditação dentro daquela postura. E você faz algumas respirações e muda de postura depois, e muda de postura até chegar numa postura deitada, que a gente chama de Shavasana, né? Que é a última postura de toda a prática de yoga, que é onde você deita e aproveita tudo aquilo que você trabalhou no seu corpo naquela prática. O Vinyasa Yoga, ele são as mesmas posturas, só que tem menos permanência e mais movimento. Né? Então a gente chama de Surya, né, que a gente faz no começo da prática, que é uma sequência que a gente não para muito tempo nas posturas, a gente se movimenta rápido, né, trocando, são 12 posturas cada Surya, e depois durante toda a prática a gente faz os asanas com permanências menores, prestando muita atenção na respiração, que é uma respiração, um pranayama que chama Ujjayi, e entre essas posturas a gente faz um vinyasa, que a gente chama, que é essa mesma sequência do Surya, a gente faz entre as posturas. Então é uma coisa bem mais dinâmica, movimenta muito mais o corpo, e a ideia é movimentar a energia do corpo e a respiração. Trabalhar a respiração também. Eu não sabia dessa... Porque normalmente quando você fala assim, vou fazer yoga, você acha que é só ficar, né, de bananeira, que o pessoal fala? Não, tem várias modalidades, né? Mas tem várias modalidades de yoga. Por exemplo, o Ashtanga, toda aula são as mesmas posturas, até que você consiga mudar de série. É como se você passasse de ano, sabe? Trocasse de faixa, é igual. Então você vai para a segunda série, pratica aquele grupo de posturas. E dentro dessa série tem todo tipo de asana. Um asana prepara para o próximo, até você chegar na invertida. Os últimos normalmente são mais avançados e são invertidas. Tem outras modalidades, que é o Iyengar, que também trabalha muito com bloco, com cadeira, com almofadas, né? Porque ele trabalha muito o alinhamento do corpo, né? Muito mais do que o Vinyasa, que trabalha mais o movimento da energia mesmo do corpo. Então cada modalidade tem a sua particularidade. E o yoga, ele trabalha muito com meditação? O yoga é meditação. É a meditação. Yoga é meditação. O yoga, ele nasceu como meditação. O asana foi uma coisa que colocaram depois, né? Antigamente, quando nasceu o yoga, só se falava em meditação, né? Então, foram falar sobre posturas de meditação mais ou menos no século X, né? Que começou... século X começou essa coisa das posturas, do alinhamento, começaram a olhar muito mais os Vedas, né, as escrituras sagradas. Tem uma parte dos Vedas que é o Ayurveda, que fala mais da parte da saúde, né, e que muita gente já ouviu falar. É uma coisa que está agora, né, bem presente nos tempos atuais. Que é uma medicina alternativa, né? Que não é a tradicional, mas que muita coisa do yoga é tirado de lá também, né? Os benefícios que a gente tira das posturas, muita coisa está ali no Ayurveda. Como que é o ritmo aqui dentro do clube dessas aulas de meditação? São quantas vezes por semana? É sempre de manhãzinha? Eu dou aula de yoga, na realidade, são 2 dias de manhã, às 8 da manhã, segunda e sexta. Um dia é Hatha Yoga, na sexta é Vinyasa Yoga, que é aquele mais movimentado. E na quarta-feira à noite, às 19 horas, é uma aula de somáticos, que eu chamo de somáticos, movimentos somáticos, né? Que é aqueles movimentos mais circulares. A gente faz a aula ela é mais no chão, assim, a gente senta no chão, mexe todas as articulações. Essas aulas, elas preparam as nossas articulações para essas aulas mais avançadas de Hatha Yoga e Vinyasa. E também ajuda quem já tem alguma lesão de algum outro esporte que pratica aqui no clube, né? O tênis, o futebol, ajuda também a se recuperar dessas lesões. Bom, eu vou te falar um pouco de mim agora, dessa parte da meditação. Eu não consigo meditar.
eu sento para meditar, aí eu penso no trabalho que eu tenho que fazer, no filho que eu tenho que buscar, na organização daquele dia, eu falo, tá bom, vamos colocar uma meditação guiada, que tem no Spotify, né, algumas coisas. Pede para você enxergar uma luz, a luz não vem, nada vem, né? Então, eu não consigo meditar. Eu falo, gente, não é possível que as pessoas ficam... Não dá. Parece normal. que o cérebro não para. A gente tem muito estímulo, né? Sim. Muito estímulo visual, principalmente, né? E também muito barulho, né? A gente costuma chamar isso de macaquinho. Os macaquinhos que ficam pulando na nossa cabeça. Eu vejo as pessoas falando da meditação, o quanto isso traz de benefícios, né, para a pessoa, o equilíbrio, mas eu ainda não consegui. E aí eu queria aproveitar isso, vou te explorar um pouquinho, o pessoal que está assistindo, para você dar umas dicas, né, e técnicas de como que a pessoa pode começar a iniciar essa meditação. Sempre usar uma âncora. Normalmente a gente usa a respiração, né? Porque a respiração, ela traz a gente para o momento presente, né? A respiração, ela faz uma ponte, né, entre o nosso físico, o nosso mental e o nosso espiritual, né? Então você parar para observar a sua respiração já é uma grande coisa. O que as pessoas tentam, e aí vem muito aquela coisa dos mitos, né? Porque muita gente pensa que vai esvaziar a mente, e não é isso, porque a mente, a natureza dela é pensar, né? Ela é assim, né? E a gente tenta diminuir esse fluxo de pensamentos, né? Então a gente tenta focar em alguma coisa, né? Normalmente a respiração. Se você está meditando de olhos abertos, é uma coisa física, né? A gente tem a meditação da vela, que é o Trataka, que é muito legal fazer, recomendo. É só ficar olhando para a chama da vela e assim, você tem que realmente se colocar a favor daquilo. Eu vou agora só olhar para a vela. O pensamento vem? Sim, ele vem. Você vai se colocar como observadora daquele pensamento. Eu gosto de olhar para o fogo. Deixa eu aproveitar então que você falou do Trataka. Seria talvez uma técnica que daria para uma pessoa começar a iniciar? Sim, dá sim. É muito simples, inclusive. A gente fala que o Trataka, ele é uma meditação e um Kriya, né? Kriya é uma palavra em sânscrito que quer dizer, não tem muita tradução, mas quer dizer uma limpeza, né? É usado como a vela, a chama da vela é usado como foco e você faz sem piscar, né? E você tenta não piscar, né? E você faz o quê? Sentada? Sim, sentada. A gente senta ou numa cadeira ou no chão com as pernas cruzadas. A coluna tem que estar sempre ereta, né? Para que a energia flua melhor no corpo. As mãos você pode apoiar como você quiser, se você quiser fazer um mudra, né? Mudra são gestos com as mãos, né? Ou você pode simplesmente apoiar a palma das mãos no joelho, com as pernas sentada com as pernas cruzadas. O ideal é que você tenha a vela na altura dos olhos, né? Para que o seu olho fique aberto o suficiente para que cause uma leve ardência, que vai sair uma lagriminha ali e vai limpar os dutos lacrimais, né? Isso é bom para a saúde dos olhos. É uma coisa que está no Ayurveda isso, né? Que é a limpeza dos olhos. E você tem que olhar fixamente para a vela, para a chama da vela e tentar ficar imóvel o maior tempo possível, né? Prestando atenção na vela. Agora a parte mental, né? Porque não adianta só você ficar olhando. Controlar a mente é muito difícil. Né? Mas é uma coisa que você conquista, né? Então, você tem que se colocar como observadora da sua mente, inclusive. Então, você, lógico, vai aparecer algum pensamento e você olha para aquele pensamento e deixa ele embora, né? Então, você não se apega a ele. Né? O que as pessoas às vezes têm dificuldade na meditação, seja qual for a técnica, é que o pensamento vem, por exemplo, aquela história do boleto da escola, né? Ele vem, aí você já, mas que dia mesmo vence, aí você já embarcou naquele pensamento. E qualquer outra coisa, né? Às vezes pensa no filho, é porque ele precisa de um trabalho da escola, e aí você já embarcou naquele pensamento. Isso atrapalha na meditação. Então, quando esse pensamento surgir, você precisa deixar ele passar. Então, volta a atenção na chama da vela, volta a atenção na sua respiração, volta a atenção no momento presente e isso vai melhorando conforme você vai praticando. Tenho duas dúvidas. A parte da respiração, né, como que ela deve fluir, e o tempo, que eu sei que a gente pode ir aumentando, mas qual que é o inicial? Tá.
A respiração é uma respiração natural e você vai sentir que essa respiração, ela vai, aos poucos, ela vai diminuindo, né? Você vai sentir menos necessidade de puxar o ar, você vai acalmando também o seu corpo. O corpo e a mente, eles trabalham juntos. Quando você acalma o corpo, você acalma a mente. Quando você acalma a respiração, você acalma a mente, né? A respiração é uma ponte que faz isso. E a outra pergunta é o tempo de duração, né, da meditação. A gente começa com pouco tempo. Então, se você é muito principiante, você começa com 1, 2 minutos. Né? Tenta ficar 1, 2 minutos. Mesmo que você não consiga, que você tenha que ficar deitada, cuidado para não dormir, né? Mas às vezes a gente está muito cansado e acaba dormindo. Por isso que a gente sempre medita sentado. Mas mesmo que você esteja deitada de manhã, antes de levantar, né? Que é um horário que você tem menos sono, tenta ficar 1, 2 minutos prestando atenção na respiração, ou numa meditação guiada, com uma meditação curta, né? Hoje a gente tem, no YouTube tem muitas meditações. No Spotify tem no Spotify também tem. Pega as que tem menor tempo. E aos poucos você vai progredindo nisso. Então, hoje meditei 2 minutos, eu faço isso por uns 3 dias, depois eu aumento para 5 minutos, depois eu aumento para 7 minutos, e aí você vai aumentando esse tempo. E tentar colocar na rotina todos os dias, né? Sim, o ideal é meditar todos os dias. O ideal é todos os dias, porque senão a gente, no yoga, a gente chama isso de abhyasa. Abhyasa é essa disciplina que a gente tem com a prática, né? O sadhana. O sadhana é a prática. A gente precisa ter essa constância para que a gente evolua nas práticas, né? Não adianta nada eu meditar uma vez por mês, porque quando eu for meditar de novo, eu já perdi. Já perdeu, né? E aí você não vê a evolução também, Não né? vê a evolução, exatamente. Você tem um grupo de WhatsApp também, né? Para essas pessoas que gostariam de saber mais, né, sobre o yoga. A gente começou agora, começou essa semana. Eu tenho um canal onde eu vou colocar técnicas de meditação. A gente está começando bem desde o começo, assim, bem no comecinho mesmo, para iniciante, né? A gente começa com 5 minutos só de meditação. E a ideia é que eu faça postagens, né, de técnicas e vídeos e áudios de meditação guiada, para que a pessoa tenha a ferramenta para ela meditar todo dia. Porque o que eu escuto muito, que meus alunos falam, eu tento meditar em casa, mas eu não sei direito qual técnica usar. Então eu dou todas as instruções, dou a técnica e a pessoa medita em casa. E a ideia é que medite todo dia, né? Então ela vai ter ferramenta para isso. Da produção colocar o link, né? Chama Medita Aldeia. Do canal no ar para as pessoas entrarem, né? Quem está querendo conhecer mais sobre o yoga, né? Sobre as técnicas, acho que é importante. Sim, será bem-vindo. Cleide, gostaria de agradecer então pela sua disponibilidade aqui no nosso canal. Eu tenho certeza que foi super aproveitoso tudo isso que você falou. Inclusive para mim, eu vou tentar amanhã essa meditação, né? E para a gente aprender um pouco mais. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Bom, encerramos aqui mais um bate-papo. E se você gostou, deixe o seu comentário ou algum outro assunto que você gostaria de aprofundar. E se você não conhece o clube, venha conhecer, porque ele tem atividades incríveis, a gente está no meio da natureza. Obrigada e até a próxima.